Hoje eu vou falar para vocês um pouco do livro de Licurgo Costa, em que ele conta as suas memórias. Esse livro nasceu de uma entrevista que ele concedeu ao jornalista Apolinário Termes, do jornal A Notícia, em 1995. Ele solicitou essa reportagem em função de que Licurgo era um dos remanescentes, um dos únicos remanescentes da época getulista. E ele teve participação, inclusive, no governo de Getúlio. Então, nessa entrevista, o próprio jornalista sugeriu a Licurgo que ele continuasse escrevendo a respeito de suas memórias e fizesse um livro, porque ele teria muita coisa para contar. Então, esse livro surgiu a partir de 1995, quando então ele tomou essa entrevista que ele tinha feito por escrito, batia a máquina de escrever, e ele foi preenchendo as lacunas, puxando da memória as suas histórias, o que lembrava de sua infância, e resultou então nesse livro, que foi publicado pela editora Insular e levou o nome Licurgo Costa, um Homem de 3 Séculos. Na realidade, quem deu esse título de Homem de 3 Séculos foi a pessoa que fez o prefácio do livro, que era o então presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Carlos Humberto Correia. Mas na realidade, não, de fato, ele não é um homem de 3 séculos, porque ele não viveu nos 3 séculos, em apenas 2, porque ele nasceu em 1904, no início do século XX, e morreu em 2002, aliás, justamente quando estava com 98 anos, né? E ele viveu, então, pelo menos 2 anos do século XXI. Nesse livro, ele conta como é que era Lages do início do século XX. O que tinha eram não mais do que 10 ruas, bem planejadinhas, é certo, e 3 praças. E não contava com mais de 1.500 habitantes. No verão até aumentava, ia a 1.800 habitantes, porque as famílias vinham de suas fazendas para suas casas na cidade e aqui permaneciam. Inclusive porque eu acho que até foi na época do avô dele, Belisário Ramos, que foi feita uma campanha para que as pessoas não apenas fizessem residências na vila, mas também passasse aqui parte do ano, porque senão era uma cidade muito pequena, muito acanhada, embora politicamente tivesse uma influência muito grande no estado, tanto que tinha governador, o governador era lagiano, né? E economicamente também era uma região próspera. Daí, naquela época, além das 10 ruas, não tinha calçamento em nenhuma delas, apenas passeios largos que eram feitos com aquela pedra laje, uma pedra mais cor-de-rosa, que deu depois origem ao nome de Lages. Então, o movimento também era pequeno. Eram as pessoas que vinham das fazendas para fazer as compras, né? Ou fazer em busca dos serviços da cidade, atividade em banco, etc. E também aquelas pessoas que traziam os cargueiros do litoral, eles traziam o sal principalmente, né? O arroz, a farinha de mandioca, o trigo, e também desciam para o litoral levando o charque, o feijão, o pinhão, a batata. E no verão, naqueles dias de mormaço, ele até descreve aqui no livro, que é bem interessante, ele diz que ouvia no verão, naqueles dias de abafante mormaço, quebrando o silêncio das ruas ensolaradas, ouvia-se o chiado monótono e distante dos cavalos de boi descendo o morro do posto, carregados de lenha. E quando o minuano caía de repente sobre a cidadezinha, levantava uma polvadeira visível a quilômetros de distância. Quer dizer, o pó levantava muito alto, né? E como não tinha luz elétrica também, as famílias
tinha a sua rotina diária com base na luz do sol, do dia ou anoitecer. Tanto que se almoçava entre 11 e 11h30 e se jantava entre 4h30 e 5 horas. Às 7 horas da noite já estavam na cama. Ele conta que ele estudava à luz de vela, né? Durante a noite, e mesmo assim, às 8 horas já estava todo mundo dormindo. Ele diz que ele estudava à luz da vela bruxuleante, soltando fumacinha, porque eram velas feitas em casa. E o pai dele já tinha uma vela especial, a chamada Spermaceti, que ele comprava da França ou de Portugal, veja só, né? Mandava vir, porque essa vela ela não soltava aquela fumacinha, né? Que soltava aquele cheiro no ambiente. Então era assim que ele estudava à noite e levantava muito cedo. Até numa passagem do livro ele conta que a partir dos 7 anos trabalhávamos na lavoura, indo ao Potreiro Grande, hoje bairro Frei Rogério, buscar as vacas, sair quase de madrugada, inverno e verão, para comprar pão, e 3 vezes por semana ao açougue, buscar 1,5 kg de carne, de preferência bem gorda. E mesmo no inverno, ele ia de roupa de flanela e chinelo de dedo, mesmo no inverno. Então você veja que era uma vida muito simples que se tinha naquela época. E ele conta que no ano em que ele nasceu, em 1904, foi um acontecimento muito grande para a família, porque ele era o primeiro bisneto do neto do Belisário Ramos, que era então o prefeito do município. E ele era filho da filha do Belisário Ramos, né? E era sobrinho neto do Vidal Ramos, que era o governador do estado. E o seu nascimento foi um acontecimento tão grande que o próprio governador decidiu vir a Lages só para conhecer o sobrinho neto. Para isso ele levou 6 dias de viagem, levava 6 dias de viagem para chegar até o litoral ou para vir do litoral até aqui. E o pai dele era o Otacílio Costa, exatamente, aquele que deu o nome ao vizinho município, Otacílio Costa. Era o primeiro filho de Otacílio Costa com a filha de Belisário Ramos. E o Otacílio Costa era então o presidente da Câmara dos Vereadores e tinha também sido deputado. Era uma pessoa bem influente. E ele começou os seus estudos, foi no Colégio Santa Rosa de Lima, mas depois foi o primeiro matriculado na escola Vidal Ramos Júnior, o Colégio Rosa, construído pelo avô. Ele foi a matrícula número 1 dessa escola. E ali ele permaneceu até os 13 anos, quando então foi para Florianópolis estudar no Colégio Catarinense. E 3 anos depois, ele estava com 17 anos, quando o pai dele decidiu que ele ia então para o Rio de Janeiro. E ele disse que não entende como é que nessa tenra idade ele chegou sozinho ao Rio de Janeiro para começar uma vida lá. Mas isso eu conto depois, numa outra oportunidade. Até lá.